um pouco sobre várias coisas a gente já falou, né? Vamos fazer uma breve revisão aqui. Que a gente consegue descrever fenômenos simples, como o do táxi, como da água vazando, por uma equação linear, uma equação de primeiro grau, uma equação afim, uma equação da reta. Tem trocentos nomes. Por que elas são essas equações e não outras? Porque o parâmetro variante não está ao quadrado, não está ao cubo, não está numa raiz, etc. Então a função ela tem esse padrão aqui, ax mais b. Sempre ax mais b. Um número que multiplica um x mais um outro número. Daí é isso. Daí a gente conseguiu obter algumas equações aí, umas situações interessantes, como por exemplo aqui a equação do cara que trabalhava de DJ. Apenas pelas informações dadas no enunciado a gente já conseguiu obter a equação. No caso da camisa aqui, se tu lembrar bem, a gente não fez dessa forma. A gente teve que pegar pontos aqui informados, esses dados informados, né, do custo e da quantidade de camisas, e daí a gente então conseguiu obter a equação, encontrando Q e o B. Q e o B é o que define a equação, nesse caso. Né? Normalmente a gente chama de A, o que multiplica o X. Tem toda essa lógica aqui, né, que foi subtraindo a equação, lembra? A gente subtraiu, isolou o Q, depois achou o B jogando o valor de Q em qualquer uma das duas equações. Agora, eu quero dar uma revisadinha nessas coisas, então eu vou fazer uma conta, depois você vai fazer outra, tá? Então eu vou fazer uma questãozinha aqui de obter equação de novo. Faz um tempo que a gente viu isso, né? Isso tem que ficar bem fixo na tua cabeça, né? Porque é o que tem de mais. Isso é o mais importante da matemática. Se souber encontrar a equação de uma reta, tu sabe tudo na matemática. Então, vamos lá. Bem, está dizendo que é uma função afim. Então significa que segue a regra do y igual a ax mais b. E aqui ele nos dá duas informações. Outra coisa que você tem que saber, y e f de x é a mesma coisa. Por que f de x? Função de x, ou seja, é um valor que depende de x. E o y depende de x. Dependendo do valor que eu tiver aqui, o y vai ser maior ou menor. Então, o y é uma f de x, é uma função de x, é algo que depende de x. Tudo bem até aí? Sim, sim. Então tá. Agora, vamos encontrar o valor do a e do b. Como é que a gente faz isso? Jogando as informações dadas. Então, primeira informação, f de 1 igual a 4. Ou seja, quando nós temos o f de 1, bem, o x é 1, ok? Porque é o que está aparecendo aqui, ó. X é 1. A resposta é 4, o y é 4. Ou seja, A vezes 1, porque o valor do x é 1, mais B. Agora a mesma lógica para o outro carinha. F de menos 2. F de menos 2, ou seja, aquilo que depende do x, a f de x, ou seja, o y, quando o x é menos 2, a resposta é 10. Ou seja, o y é 10. Igual a vezes menos 2 vezes, então vai ficar menos 2a mais b. Então tá. Vou pegar essas duas equações aqui, que tá show já, e vou dar uma melhoradinha. Então, vou escrever de um jeito mais bonito. Vou escrever a primeira essa aqui, 10, igual a menos 2, a mais b. Só dei uma arrumada nos termos, tá? Coloquei menos 2 na frente. E a outra ali vai ficar 4 igual a 1 vezes a. 1 vezes a é a. A mais b. Agora, o que a gente faz para encontrar o valor, para começar a encontrar o valor desses coeficientes? Tu lembra? Você não faz menos? Menos, exatamente. Exatamente isso. Lembrou bem. 10 menos 4, 6. Menos 2 menos A, ou seja, menos 1A, menos 3A. E B menos B, independente do valor do B, vai dar zero. Então, a hora que eu passo o menos 3 dividindo, eu vou ter 6 dividido por menos 3 igual a A
logo o A é igual a menos 2. Tudo bem até aí? Sim. Agora, então, eu vou pegar essa equação. Veja, depois que eu encontro o valor de uma letra, eu pego qualquer uma das equações e jogo o valor na letra. Para eu poder encontrar outra letra, ou seja, o B. Então, o B aqui obrigatoriamente é 6. Logo, encontramos o A é menos 2 e o B é 6. Então, é y igual a menos 2x mais 6. Porque aqui é o A e aqui é o B. O que o problema pede? Só isso. Você podia para encontrar a equação. Show? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar o que eu acabei de fazer, a gente já fez algumas vezes, né? Vou te passar aqui para tu usar como referência e você vai fazer uma conta para mim, tá bom? Aí eu quero que você faça organizado, como se tu estivesse fazendo para uma prova, tá? Para eu poder ver como é que tá o teu desenvolvimento e tal. Você vai fazer essa aqui. Tudo bem? Então a lógica está toda lá. Constrói as duas equações, encontra o A e o B. Depois que tu tiver a equação, aí tu joga esse valor aqui em x. Mas por hora, para encontrar a equação, tu só vai usar as informações que estão aqui. Tá bom? Ok.
Qualquer dúvida que tu tenha, pode falar, tá, Igor? Tô por aqui. Tá bom.
Tá tudo certo por aí, Igor? Eu tô fazendo aqui, mas não tá estranho. Tu tá seguindo o que eu te mandei no WhatsApp? Sim. Manda uma foto aí do que tu tá fazendo. Tá. Quanto que eu fiz uma conta com F no meio? Me mostra uma vez que eu fiz. Conta com F diminuindo, somando, que seja. Vacilou, hein, velho? E outra, tu colocou ali no. Eu vou mostrar aqui os vacilos. Tá nem um pouco parecido com o que eu mandei no WhatsApp. Ó. O que é o F de 1? O F de 1 é 4. O 4 que tá aqui tá errado. Primeiro, tu colocou coisa no lugar do A. Que a gente tá procurando é o A e o B. Então por que tinha o X ali? O valor de X que tu tem é 1 aqui. A vezes X, A vezes 1. Aqui é X. Eu até ilustrei bastante isso. Eu escrevi F de X e indiquei que é o X que é igual. O valor da F de X, que é o próprio Y, é o 4. Então, é o 4 que fica aqui. Portanto, aqui vai ficar 4, A mais B. E a outra? A F de X aqui é 10. Então, 10 igual A vezes o. Pô, é a mesma conta que eu tinha feito antes, eu até copiei errado. Eu copiei a conta errada, velho. É a mesma conta de antes. É a mesma conta. Eu queria ter pego outra conta e peguei a mesma. Era igual. Aí foi mal, hein? Aí foi ruim demais. Ó, teu erro foi o começo. Tu não conseguiu colocar na equação do jeito certo. Então é isso que tu tem que se atentar agora para não errar a próxima. Ó, eu não posso fazer isso, porque tu tem que identificar o que é cada coisa. Né? Tu tem que entender que isso aqui é o y do y igual a ax mais b. O que está aqui dentro é o x. Esse negócio aqui fora é o y. Aqui é o x, aqui é o y. E o que tu está procurando é a e b. Não é que nem lá na tua conta errada que tu tinha colocado o valor do a já. Não, tu não tem o valor do a. Tu está procurando o valor do a e do b. Ok? Que essas são as coisas mais básicas aí que tu precisa fazer para não errar essa conta que a gente já fez muitas vezes na aula passada, né? Então, vai lá, dá mais uma tentada. Segue estritamente o passo a passo da coisa que eu te passei lá no WhatsApp, que não vai dar ruim, não.
Vamos ver. Ah, agora melhorou. 6. Aí tu errou a ordem. Olha o teu erro aqui. O valor do f de x é 8. E o 8 tu colocou aqui no lugar do x. O 8 é aqui. Aqui é 4. Daí tu diminuiu. Na primeira tu acertou, na segunda tu errou. Ó, veja. Na primeira aqui tu colocou certo. O valor do y aqui, o valor do x aqui no lugar de x. Daí, bem, a lógica tu fez certa. Então tá beleza. Tá beleza, tá beleza. Se tu não tivesse confundido ali, estaria tudo certo. Vamos ver um pouco mais da matéria, então. Aqui a gente viu um pouco sobre a reta em si, que todas as equações que tem esse formato aí que a gente estava conversando, sem o x elevado ao quadrado, ao cubo, etc., são equações de reta. Então, se tu vê uma reta, tu sabe que saiu de uma equação que tem aqueles termos. Y igual a x mais b. Aqui a gente vai ter uma forma de interpretar um pouco essa reta aí, que é por meio deste gráfico. Então, nesse gráfico aí, é o gráfico da função que está ali ao lado. F de x igual a 2x menos 1. Se você ficar colocando pontos no x, você vai receber valores de y. Valores de f de x. F de x aqui é a mesma coisa que o y. Então, você joga um valor de x, recebe um valor de y. Com isso, você vai ter um ponto. Por exemplo, os pontos que estão aqui na tabelinha. Olha, ó. Quando o x é menos 1, o y é menos 3. Quando o x é 1, o y é 3. Desculpa, quando o x é 2, o y é 3. Para você fazer uma reta, a única coisa que você precisa é juntar dois pontos. Quais são os pontos que você vai juntar? Esses dois ali. X menos 1, y menos 3. Então, o que é o ponto x menos 1, y menos 3? Aqui está o menos 1, aqui está o menos 3. Ó. Menos 1 está aqui. Eu faço uma reta pontilhada, 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 pontilhada. Faço também uma reta pontilhada horizontal aqui no menos 3. Pontilhada, pontilhada. Onde elas se encontrarem é o pontinho. Para o ponto 2 e 3, a mesma coisa. Primeiro, como é que eu obtive esse ponto 2 e 3? Eu escolho o valor que eu coloco no x. Aqui é assim, ó. Tu tem que escolher. Tu escolhe um valor. Escolhe o valor do x e coloca ali. Pronto. Escolher, mas a gente não escolhe nada na matemática, é verdade. Mas aqui para encontrar ponto, quando tu tem uma equação, tu escolhe. De preferência, escolha números bonitinhos, facinhos de trabalhar. Então ele escolheu 2. Beleza, deve ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Por isso que o y deu 3 aqui, ó. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Por isso que aqui o y é 3. Então eu pego 2 aqui, o x2, faço uma reta vertical pontilhada, vou no 3, que foi a resposta que eu obtive, e faço uma reta horizontal pontilhada. No encontro das duas retas pontilhadas, nós temos mais um ponto. Agora você faz uma reta juntando os dois pontos que você desenhou. Bem tranquilo, né? Aqui, mesma coisa, olha só. Mas a reta é diferente, né? São retas diferentes por quê? Porque tem equações diferentes. A equação dessa aqui é 2x. A equação dessa aqui é 2x menos 1. O que tem de diferente nessa equação, dessa reta para essa? Perceba que essa reta aqui ela cruza o eixo y em y igual a 0. Enquanto essa reta aqui cruza o eixo y igual a menos 1. Ela está mais embaixo. Então elas são retas que são paralelas, elas têm a mesma inclinação, só que elas estão passando por lugares diferentes. Tá bom? Então, elas são bem semelhantes, por quê? Porque o número que multiplica o x é o mesmo. 2 aqui, 2 aqui. Só que tem esse menos 1 do lado. É esse menos 1 que vai indicar qual é o valor onde a tua reta cruza o eixo y. Como aqui é menos 1, o b é menos 1, coeficiente linear, a gente fala assim, é menos 1.
Então a reta tem que cruzar em menos 1. Como não tem coeficiente linear aqui, ou seja, o b é 0, então por isso que ela cruza no 0. Aqui também o b é 0, por isso ela também está cruzando no 0. Mas veja que ela é uma reta um pouco diferente. Aqui ela é menos inclinada. Ó. Essa aqui é muito inclinada. Essa aqui é menos inclinada. Por quê? Por causa do número que multiplica o x. Aqui o 2 está multiplicando o x. Então, quanto maior for o número, mais inclinada a reta é. Se o número for negativo, mais declinada a reta é. Declinada é inclinado para baixo, decrescente. Então, aqui qual é o número que multiplica o x? É o 1. O 1 está na frente do x aqui. A gente não vê porque não precisa, né, colocar 1. É tipo a tua idade. 15 vezes 1 é a mesma coisa que 15. Então, tu pode falar 15, pode falar 15 vezes 1, 15 elevado a 1, 15 dividido por 1. E por aí vai. Muito bem. Então, aqui te dei essa explicaçãozinha básica. Agora, olha só. As retinhas todas juntas aqui. Essas retinhas coloridas, elas são referentes a essas equações aqui. Então, a F é a vermelha, G é a azul, H é a verde e a P é a preta. Tá? Perceba que as retas elas são todas inclinadas da mesma forma, elas são paralelas, a gente fala, elas nunca vão se encontrar. Por quê? Porque o número que multiplica o x é o mesmo, 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio, tudo meio. O que dá a inclinação da reta é o número que multiplica o x. Mas perceba que tem uma reta em cima da outra, né? A preta está em cima da verde, está em cima da azul. Por quê? Porque os valores de B são diferentes. Olha só, a preta tem o maior valor de B, 1. Na verde é 0, por isso até que a verde cruza o eixo x e y igual a 0 aqui, ó, cruza a origem. O g é menos 1, por isso está passando em menos 1. O f é menos 2. Então, por isso a preta está em cima. Ok? Outro conceito importante de zero da função, ou seja, qual é o valor de x que faz a função zerar, basicamente. Então, como é que você encontra isso? Você coloca f de x igual a 0 e isole o valor do x. Sempre vai dar menos b sobre a, ou seja, o teu coeficiente linear dividido pelo angular, negativo. Aqui tem um exemplo para obter um gráfico por meio... Obter, na verdade, as coisas que está pedindo aqui na 3, olha só. O valor da função para x igual a 0, o zero da função e o gráfico da função. Então, 3 coisinhas diferentes, mas as duas primeiras ali têm nomes parecidos. O valor da função quando x igual a 0 e o zero da função. São duas coisas diferentes. Tá? O que é o valor de x quando x igual a 0? É você simplesmente pegar a sua equação, que é menos 3x mais 5, e colocar x igual a 0. Então você vai ter que a resposta é 5. Aqui, ó. A resposta é 5. Então, quando o x é 5, a função tem o valor de 5. Quando o x é 5, a tua função, tua f de x, o y, é 5. Então a gente tem um ponto aqui, ó. De certa forma, a gente já tem um ponto. x 0, y 5. Temos um ponto. Agora, b, zero da função. Ou seja, qual é o valor de x que faz a função zerar? Tu fala que o f de x é 0. Então não é que o x aqui dentro é 0. Tudo aqui é 0. Toda f de x é 0. É diferente, veja. Então o 0 vai ficar lá do lado direito. Tu isola o x, 5 terços. Então, outro ponto. Quando x é 5 terços, ou seja, quando eu coloco 5 terços aqui na equação, no lugar de x, o y é 0. E agora, com esses dois pontos, poderiam ser dois outros, qualquer ponto, poderia jogar qualquer outro valor na equação. Mas agora, como a gente já pegou esses dois pontos fazendo as continhas, a gente pode fazer o gráfico. E o gráfico é simplesmente tu colocar os pontos do jeito que eu te ensinei e juntá-los. Esse é o gráfico. Mas eu não vou pedir para tu fazer desse jeito o gráfico. Eu vou te mostrar um outro jeito, porque colocar esses pontos no eixo causa confusão. Então eu vou bolar uma conta aqui para a gente encontrar os pontinhos. Então, se liga. Encontre o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Muito bem.
Quando eu faço isso, eu tenho que chutar valores para x. Valores que me ajudem a desenhar um gráfico, né? Então eu vou escolher um valor para x aqui, x igual a 1. Então quando x igual a 1, eu vou ter a f de 1, ou seja, o y quando o f é 1, nesse caso. Isso vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1, que é 3. Então, ou seja, o nosso primeiro ponto é x1, y3. Tranquilão, né? Agora o próximo. Vou colocar 3, x3. Y agora para quando a função tem o x igual a 3. 2 vezes 3 mais 1. Que eu coloco 3 no lugar do x. Isso aqui vai dar 7. Pronto, tem mais um ponto. Esse é o P1. Tem o P2 aqui, que é 3 e 7. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar esses dois pontos. Então eu vou primeiro desenhar um plano cartesiano aqui. Vou colocar uns numerozinhos. Então, note, né, os nossos valores de x vão de 1 a 3. Então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os valores de y, esses são os valores de x. Nosso primeiro ponto. 1, 3. Então é 1 para x. Como é que eu vou fazer, então? Aqui no 1, faço aqueles pontilhados. No x também, faço pontilhado. No y, no x, o x era 1, fiz os pontilhados para cima. O y é 3, então eu faço os pontilhados na horizontal. Então a gente nota, obviamente, que o ponto de encontro é aqui. Beleza, temos o nosso P1 aqui. Agora o P2 é a mesma coisa. 3 e 7. Então, 3, 7. Tá aqui o P2. No lugar de encontro das pontilhadas, a gente tem o ponto. Agora, para fazer a reta, o gráfico que representa aquela equação, só juntar os dois pontos. É esse aqui. Essa aqui é o gráfico da equação y igual a 2x mais 1. Perceba que realmente está bem legal, que é uma reta, passando praticamente no 1 aqui, que era o esperado. Então é isso. Beleza? É assim que se faz. Pega uma equação e joga pontos. Então eu acho que é uma coisa bem rápida. Eu acho que tu sabe colocar pontos no gráfico já. Eu vou pedir para tu fazer uma conta aqui, obviamente baseado no que eu acabei de fazer. Encontre o gráfico para y igual a 3x mais 2. Então, vou te mandar o que eu acabei de fazer. Pode fazer.
Foi rápido, hein? Mas tá errado. Você não fez o que eu fiz. Assim fica ruim, hein, Igor? Tem que se esforçar um pouco mais, velho. Cadê os pontos aqui? Não jogou nada na equação, só colocou uns pontos aleatórios no gráfico. Pronto. Cadê a parte da conta? Vai lá, faz passo a passo, que nem eu fiz, senão você não vai conseguir fazer.
Tenta seguir o que eu fiz lá, tá? Daí quando tu terminar essa conta... O valor que eu fiz aqui tá muito alto, mas eu acho que tá certo. Você sempre tem que desenhar o teu gráfico baseado nos valores que você obtém, né? Então, como o teu gráfico ficou de 8 a 12, daí ele vai ficar no alto mesmo. Tem jeito. Daí qual que é o valor de x? Você não fez os pontilhados, né? Mas vamos ver se você fez certo. x2 está certo e x4 está certo. Exatamente, a reta é essa. Acho que você entendeu. Gostei de ver. Belezinha, na próxima aula a gente continua num outro conteúdo. Dessa vez, inequações, beleza? Tá bom. Então tá bom. Falou. Até a próxima. Falou.